Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesta aula vamos entender qual seria a lógica de colocarem os famosos OCPs dentro dos IFPMIC. Bom, IFPMIC, como eu já mencionei para vocês, nada mais é do que um conjunto de componentes que estão dentro dele que vai ser distribuído para outros lugares específicos na placa. Dentro do IFPMIC, atualmente, nós estamos acostumados a ter o gerenciador de carga, o gerenciador de carregamento. E entre este meio foi colocado OCP para proteger contra sobrecorrente. O único intuito serve para quê? Para que um curto-circuito para frente, PMIC, amplificadores de radiofrequência, amplificadores de áudio, circuito integrado que gerencia a parte de Wi-Fi, Bluetooth, LSDOs de câmeras, de imagem, de touchscreen, em que um curto-circuito por essa região, que seja pela malha primária, não afete a bateria em si. Porque como que se comporta isso, pessoal? Seguinte, nós temos aqui o conector de bateria. Vamos ampliar essa imagem, ótimo. Então nós temos aqui o conector de bateria. Assim que nós conectamos uma bateria, uma fonte de alimentação nessa placa, surge a famosa alimentação primária, que é a malha primária, VBAT, V-Battery. Depende de qual é o nome que vai estar no esquema elétrico no conector de bateria. Então, se eu quero saber qual é o nome da malha primária que inicia, eu pego o layout da placa, pego o código do conector de bateria, coloco no esquema elétrico e vou ter o nome da malha primária por lá. Assim que a gente alimenta, essa alimentação, o alvo dela é ir ao IFPMIC. Então o alvo da primeira alimentação primária, quando a gente conecta a bateria na placa, é encontrar o IFPMIC. A alimentação vem, entra no IFPMIC e aqui internamente nós vamos ter então um OCP. Por quê? Porque essa alimentação de entrada, ela vai sair. Então, recorde da regra, tudo que entra tem que sair. Seja de igual valor ou de um valor diferente. Por exemplo, tudo que entra em um AVP, que é 5 volts, sai 5 volts. Se entra 4, sai 4 volts. No IFPMIC, se for a entrada pelo conector de bateria, vai entrar 4 volts, vai ter que sair 4 volts. Se vai entrar pela malha VBus, que é pela parte de carga, entra 5 volts e sai 4 volts aproximadamente. Então a gente tem que ficar com essa balança na palma da nossa mão. Vamos lá. Conectei a bateria, veio a alimentação, entrou no IFPMIC e saiu do IFPMIC para alimentar o restante da placa. Se tiver um curto-circuito da saída para frente, há um bloqueio. E entendam, senhoras e senhores, que se o OCP está bloqueando a atividade do IFPMIC de saída, esse celular não liga. Não liga de jeito nenhum. Você pode colocar na fonte, você pode colocar na bateria, você pode colocar para carregar. Há um bloqueio na malha primária. E se há um bloqueio por parte do OCP, que o OCP está aqui dentro, não vai ser alimentado o PMIC. Então, quando você pulsar o power, o PMIC não vai acordar. E se o PMIC não acordar, a CPU não acorda, a memória eMMC não acorda, RAM não acorda, ninguém vai acordar. Então, como é que esse celular vai ligar? Então, vocês têm que ficar ligados com esses tipos de detalhes na hora da manutenção. Se eu vou desconfiar de uma falha de bloqueio do OCP dentro do IFPMIC, opa, esse celular não pode estar ligando, tá? Não pode estar ligando porque a malha primária está bloqueada e ninguém para frente do IFPMIC vai conseguir trabalhar. Então entendam que conectou a bateria, o primeiro componente que vai ser alimentado em relação a um circuito integrado é o IFPMIC. E por isso que há esses tipos de bloqueio. Então, coisas que a gente precisa garantir de medições em um IFPMIC. Tensão de entrada e tensão de saída primário. Tensão de entrada para a parte de carregamento VBus
e conversão dessa alimentação para manter o celular ligado e também para carregar a bateria. É exatamente o que nós vamos começar a fazer aqui agora, tá bom, pessoal? Então nós vamos começar primeiro por como garantir tensão de entrada em um IFPMIC de malha primária. Vamos lá, temos acesso ao esquema elétrico, nós vamos localizar a folha que fala sobre o IFPMIC, porque internamente dentro dele estão os OCPs. Então aqui está a folha que está falando sobre o IFPMIC. E nós precisamos encontrar a malha de alimentação de entrada. Como que eu faço, professor? Vamos localizar o conector de bateria, porque tudo se começa lá. Então vou pegar o layout da placa. Vou ter acesso ao conector de bateria, que seria o BTC 5001. Então vamos lá. BTC 5001. Vamos colocar aqui no campo de pesquisa. Ótimo. E no nosso BTC 5001 eu vou ter o nome da malha primária. Então venho aqui, ó, vou acompanhar, acompanha a malha e opa, acabei de perceber o nome V-Battery. V de tensão, battery de bateria. Então aqui está o meu nome da malha primária. Agora o que eu faço? Tive acesso a esse nome através do conector de bateria. Eu vou ir ao redor do IFPMIC, no esquema elétrico, e vou encontrar a malha V-Battery, exatamente esse nome, porque isso vai me garantir que é a malha de tensão de entrada para o IFPMIC ser alimentado. Então isso é fácil demais, né, galera? Vamos ao redor do IFPMIC agora, diminuímos, aqui está. PMIC, IFPMIC. Vamos ao redor e vamos encontrar a malha V-Battery. Que nome é essa? V-BAT. Não é o mesmo nome da malha do conector de bateria. Então não é que eu quero. Opa, acabei de encontrar uma. Vejam só, V-Battery. Então isso está me garantindo que aqui eu tenho uma malha de alimentação de entrada ao IFPMIC. Então vamos pegar o componente que está por essa malha. O último componente dela, olhem só qual é. C5064. Copia, cola no campo de pesquisa, avança e vamos lá no layout da placa que está C5064. Agora vamos na prática localizar este componente. C5064. Aqui está. Então o que eu tenho que encontrar aqui nessa malha? Olha o desenho da malha, malha grossa. Assim que eu conectar a bateria, eu tenho que encontrar exatamente a mesma tensão proveniente da bateria. Vamos ver quantos volts que a minha bateria está agora. Vamos lá. Ok. 3.97. Então, 3.9 volts aproximadamente. Conectamos a placa na bateria. Ótimo. E vamos vir nesse componente, nesse capacitor. E em um dos lados dele nós temos que encontrar 3.97 volts aproximadamente, que isso vai garantir que nós temos alimentação de entrada para o IFPMIC trabalhar. Então vem aqui nada, vem aqui desse lado. Vamos lá, conecta aí a bateria. Joia. Vamos ver se a minha bateria está conectada aqui. Não, não está. Ok, agora sim. Conectei a bateria corretamente. Venho aqui e vejam isso. Quantos volts eu tenho? 3.97. Então acabei de garantir que eu tenho a alimentação primária de entrada ao IFPMIC. Então muita gente pergunta: ah, professor, como que eu sei qual é a malha de entrada e qual é a malha de saída? Então vão pegando esses detalhes, pessoal, porque cada circuito integrado pode estar diferente. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nesse nível 2. Agora, já sabemos como localizar quem é a entrada de um IFPMIC primário. Pega o conector de bateria,
localiza o nome no conector de bateria, pega o esquema elétrico do IFPMIC, acha esse mesmo nome da malha, que é a malha de tensão de entrada de alimentação. Joia? Com a bateria conectada, nós vamos fazer o seguinte teste agora. O teste de tensão de saída para alimentar o restante da placa. Lembrem-se que por essa malha entra no IFPMIC, passa pelo OCP, e se o OCP nota que há algum problema para frente, tem um curto-circuito, tem uma fuga de corrente elevada, ninguém vai ser mais alimentado com essa tensão e corrente que está vindo proveniente da bateria. Então agora nós temos que garantir que tem alimentação de saída para o restante da placa. Quem é o restante que vai ser alimentado depois que essa alimentação sair do IFPMIC? Primeiro, PMIC principal, amplificadores de radiofrequência, amplificadores de áudio, APT modulator que pertence para radiofrequência, para modulações de tensão e corrente elétrica, e por aí vai. Então, os demais componentes é que vão ser alimentados, que vocês vão aprender no nosso treinamento. Como que eu garanto tensão de saída? Vamos nessa. Pois bem, pegamos o esquema elétrico, vamos no esquema elétrico. Ótimo. Sempre que vocês irem no conector de bateria, pegarem o nome da malha primária que está nele, que no nosso caso é V-Battery, vocês vão vir ao redor do IFPMIC, e vão localizar um outro nome de malha primária, porém que não seja esse mesmo nome. Recordem que a gente tem V-BAT, V-Battery, BAT Plus, B Plus, VPHPWR, VBOB, dentre outros nomes que vamos aprender no nosso treinamento. Quero que vocês gravem exatamente esses 7 nomes aqui. VBAT, VBattery, VPHPWR, BAT Plus, B Plus, VBOB e também VSYS, vocês podem anotar. Bom, a malha de entrada é V-Battery. Agora, a malha de saída dos IFPMIC sempre vão estar interligados a uma bobina grande, que é a famosa bobina de carga, e um outro nome de malha primária, que não seja o mesmo que está lá no conector de bateria na maior parte dos aparelhos. Entenderam? Como exemplo, aqui eu tenho a bobina de carga, L5001 de 1 microhenry, e tenho também o nome de uma malha primária que não é igual da do conector de bateria, é VBAT. Lá está V_Battery. Então eu acabei de localizar a minha malha de alimentação de saída. Então entra V-Battery, sai por VBAT para alimentar o restante da placa. E costumeiramente vocês vão encontrar, olhem só o outro nome que eu falei para vocês anotarem, VSYS, ou então LXCHG, Charging, carregamento. Então anotem esses nomes, e se vocês encontrarem esses nomes interligados a uma bobina grande de aproximadamente 1 microhenry, 470 microhenry e o nome diferente da do conector de bateria, significa que é a malha de saída de alimentação para o restante da placa e ponto final. Beleza? Então o que a gente faz? Localiza um desses componentes, podemos ir pela bobina, que vai ser mais tranquilo para medir, porque ela está em série, independente dos lados nós vamos ter que encontrar uma tensão de saída. Vamos copiar L5001 e vamos colar. Ótimo, aqui está, ao lado direito, então. Vamos na prática. Aqui está a bobina que nós estamos procurando. Então nós temos, pessoal, de tensão de entrada 3,97. Nós vamos ter que ter também, vejam só, 3,97 volts de tensão de saída. A mesma entrada nós vamos encontrar super aproximadamente na saída também. Então entrou
3,97 volts e saiu 3,97 volts. Digamos que tenho tensão de entrada 3,97 e venho na tensão de saída está 0, não significa que seja uma falha do IFPMIC a primeiro momento. Pode ser que é um curto, pessoal. Pode ser que é um curto na malha de saída ou em torno do IFPMIC fazendo bloqueio da tensão de saída. Pode ser que seja um curto-circuito. Agora, se entra 4 volts aproximado e sai 2 volts, 1 volts, isso é uma fuga de corrente elétrica. Esse aparelho vai ligar? A tendência é que não ligue nem com o carregador conectado. Com a fonte? Também não, porque nós temos que tratar dessa fuga ou desse curto-circuito. Agora, em casos de que entra 4 volts e não sai absolutamente nada, ou sai 1 volts, que pode ser uma fuga do IFPMIC, pode ser ele também o causador do problema, mas em muitos casos o único problema é o próprio IFPMIC. Entrou 4 volts, não sai nada. Vim aqui garantir que não tem curto, que não tem fuga de corrente elétrica na saída do IFPMIC pela bobina de carga, por essa malha primária. Tudo indica que a falha está no próprio IFPMIC. Como a gente vai ver na prática isso, tá bom, galera? Então essa é a medição primária que a gente tem que fazer em um IFPMIC. Garantir que nós temos tensão de entrada, vai chegar até o IFPMIC e ter tensão de saída, porque ele é a ponte, tá, família? Os IFPMICs atualmente é a ponte que vem a tensão e corrente da bateria, passa por dentro dele para alimentar o restante da placa. Uma vez que ele está ruim ou tem algo ruim para frente dele, ele vai fazer o bloqueio para não explodir a bateria, não pegar fogo nesse dispositivo e etc. Então sempre o celular não está ligando, não está carregando, vem aqui e garante que o IFPMIC nesse primeiro momento está trabalhando corretamente. Tem a sua tensão de entrada e tem também a sua tensão de saída para alimentar o restante da placa, senão nada feito, tá? Falhas no IFPMIC. Costuma-se ficar 20 mA travado na fonte sem a necessidade de pulsar o power. Você conecta o aparelho na fonte de alimentação, está lá 20 mA, pulsa o power, nada acontece. 200 mA, 100 mA, essas fugas baixas que até a própria câmera térmica às vezes acaba tomando uns tapas aí e não conseguindo localizar aonde está o superaquecimento de forma exata, porém já ajuda muito aí o nosso dia a dia, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como se mede o IFPMIC pela parte de carregamento. Ao se conectar um carregador, o que é que tem que acontecer ao redor do IFPMIC nessa primeira etapa dos nossos estudos. Muito obrigado, até a próxima aula.